Dados do IBGE mostram um aumento de 65% no número de casos envolvendo mão de obra infantil na Paraíba, quando comparados os anos de 2013 e 2014. O estado aparece em terceiro lugar neste nada agradável ranking, ficando atrás apenas do Acre e de Sergipe. Isso significa que eram 63 mil crianças e adolescentes trabalhando de forma precoce em 2013 e que no ano seguinte esse número subiu para 104 mil. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas. Ele é coordenador regional da Cordinfância, a Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. Doutor Eduardo, também bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui. Doutor Eduardo, deixa eu começar aqui já citando alguns dados, os mais recentes que existem, dados do IBGE, que trazem aí um aumento de 65% no número de casos envolvendo mão de obra infantil na Paraíba, quando se compara 2013 com 2014, e um aumento de 140% na faixa etária que a gente considera pré-adolescente, é isso? Exatamente. São dados bem preocupantes. Eu acho que é uma situação alarmante. Esses números revelam que as políticas públicas aplicadas ao estado da Paraíba estão falidas. Porque nós estamos levando em conta os anos 2013 e 2014, onde a crise econômica ainda não era tão grave como agora. Então, os números que vierem depois possivelmente serão piores. E aí fica a pergunta: de que serve uma estrutura pública que não cuida do principal, que é a criança e o adolescente? A Constituição diz que criança e adolescente merecem proteção prioritária absoluta da sociedade, do Estado e da família. Esse artigo não vem sendo cumprido. Então, eu acho que o poder público como um todo deveria reavaliar suas ações, e aí eu incluo, inclusive, o Ministério Público. Ou seja, todos nós estamos falhando enquanto Estado, estamos falhando enquanto sociedade, e a família está desprotegida. Para se corrigir qualquer problema, é preciso identificá-lo primeiro. O senhor vê que o poder público não identificou ainda onde está falhando nessas políticas? Não, eu acho que é mais sério. Ele identificou, mas não quer ver. As escolas públicas estão sucateadas, a assistência social às famílias é sofrível, os órgãos de assistência social estão repletos de trabalhadores contratados temporários, não há concurso público para assistente social. Aí você vai para uma gama de outras políticas públicas complementares, como a saúde pública, não temos um programa de geração de emprego e renda decente para adultos. O pai do trabalho infantil, na verdade, a grande causa do trabalho infantil é a hipossuficiência, é a miséria. Então não adianta a gente vir com palavras bonitas, com discursos demagógicos, se as políticas públicas falham e a miséria permanece em muitas famílias, vomitando crianças para trabalhar em mercados, em feiras, nas praias e ainda nas piores formas de trabalho infantil, seja na prostituição, exploração sexual, seja no narcotráfico e em outras. Então, é esse o país que nós temos, é esse o estado que nós temos e são esses os municípios que integram a Paraíba. A gente tem uma reportagem para a gente poder continuar essa discussão. Eu vou chamar agora para a gente assistir. Na volta, a gente comenta. Vamos ver. Jefferson se viu numa situação difícil após a chegada do primeiro filho. Por não ter com quem deixar a criança, ele quase precisou sair do emprego, realidade comum a milhões de brasileiros. A gente correu atrás de algumas outras creches, não tinha vaga, porque a demanda é grande para a quantidade de creche, e quando essa foi inaugurada, aí a gente conseguiu vaga aqui. Em João Pessoa existem 82 creches, cada uma com cerca de 170 vagas para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. 12 delas foram entregues recentemente pela prefeitura, como é o caso dessa, que fica no bairro do Geisel. Aqui as crianças ficam em tempo integral e são acompanhadas por cuidadoras e profissionais da educação, dando todo o apoio que os pais precisam enquanto trabalham. Tem a acolhida, que é o recebimento das crianças, o café da manhã, que se dá às 7h30.
eles vão para a sala e tem as atividades pedagógicas, né? Atividades em sala de aula, atividades de campo também, que é aqui no pátio, na caixa de areia. As crianças aqui elas têm 5 alimentações: o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Esta outra escola, que também funciona em tempo integral, oferece quase 400 vagas, mas ainda assim não consegue atender a grande demanda. Emanuele matriculou a filha aqui quando ela ainda tinha 6 anos, mas foi preciso peregrinar muito até encontrar uma vaga. Eu pagava uma escolinha particular, onde ela ficava o período integral também, mas como pesava demais no bolso. Aí foi quando não deu mais, ou eu deixava de trabalhar, ou eu cuidava dela, né? Aí foi quando eu consegui colocar aqui. No primeiro horário eles ficam com o professor do turno regular e a partir das 11h30 eles estão aos cuidados dos professores tutores, né, que também são professores formados também, mas só que vão trabalhar conteúdos, reforçando a aprendizagem, mas de uma maneira dinâmica, de uma maneira lúdica, né, porque se eles ficam na escola de 7 da manhã às 5 da tarde, eles precisam justamente dessa ludicidade. Apesar de ser um direito garantido por lei, muitas mães sofrem e acabam recorrendo à justiça para conseguir uma vaga em uma creche e muitas vezes não são atendidas. Mas essa realidade deve mudar pelos próximos 8 anos. É o que diz o Plano Nacional de Educação, que tem como meta número 1 ampliar a oferta de educação infantil nas creches para atender pelo menos metade das crianças de até 3 anos. Segundo um estudo com dados nacionais feito pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, faltam mais de 3 milhões de vagas em creches e pré-escolas públicas para alunos de até 5 anos de idade. Na capital paraibana, esse reflexo pode ser visto no centro da cidade. Neste mercado público, por exemplo, a nossa equipe flagrou várias crianças que, ao invés de estarem na escola, estão ajudando seus pais ou familiares no trabalho. Este homem diz que não tem com quem deixar a filha, porque as aulas da escola ainda não começaram. Ela já está matriculada, mas no momento agora, até começou o dia 10 as aulas dela, mas até esse momento não tem professor para o ano dela, que é primeira série. Aí eu tenho que estar comigo aqui no meu pé, né? Este outro comerciante fala que não vê o esforço da criança como um trabalho, mas sim como uma ajuda na educação. Eles estão aprendendo alguma coisa, ser alguém mais na frente. Não é serviço pesado, porque as crianças estão trabalhando em vez de estar brincando, não. Tudo bem, tem horário de brincar e daqui a pouco vão embora. Terminou aqui, me ajudou aqui um pouquinho, vai embora, começa hoje. Aí no sábado também ele vem, me dá uma ajudazinha. Nas ruas, as opiniões se dividem. Você acha que criança tem que ajudar pai e mãe em casa? Depende, né? Também, assim, se não for algo muito, assim, uma tarefa muito árdua, pode sim, ajudando a forrar a cama, entendeu? Mas não trabalhar necessariamente, porque criança tem que estudar e brincar. Por exemplo, se ele leva uma criança para o trabalho com ele, para ajudar na feira, para ele ensinar a criança, tipo, a passar troco, ele está ajudando a criança a aprender, mas não explorar. Não é exploração, não. Quando uma criança começa a trabalhar para levar o sustento para casa, eu não acho que seja exploração, não. Desde que haja uma fiscalização daquele trabalho. Eu acredito que a criança ela deve estudar. Ele tem que acostumar desde pequeno mesmo a trabalhar, a servir. Enquanto ele está fazendo alguma coisa doméstica em casa, não está roubando, não está se drogando. Tá aí. Muito obrigado a Meire Alves, ao Sérgio Camalaú e ao Diego Corrêa pela reportagem. Doutor, tem muita coisa para a gente explorar a partir do que a gente assistiu agora. Sim. Deixa eu começar com esse depoimento de um senhor que diz um comerciante que diz que não vê o esforço da criança como um trabalho, mas como uma ajuda na educação, um garotinho, um menino que ele leva para o mercado para ajudar ele ali nas vendas. É uma mentalidade ainda bem comum na nossa sociedade? Em 500 anos o Brasil não conseguiu se livrar da escravidão, né?
Os navios negreiros vinham da África direto para o Brasil e eram explorados os filhos dos escravos nas senzalas e no trabalho rural. E aparentemente, após tanto tempo, as coisas mudaram de nome, os argumentos se tornaram mais amenos, mas a realidade não ficou tão diferente. Ora, a criança deve estudar, deve estar... A gente não defende o ócio infantil. A gente defende que a criança deve ter as ocupações adequadas para um ser em formação, que é o estudo, o esporte, o lazer, dentro de um conjunto de fatores ligados à razoabilidade. Então, a partir do momento em que você tira seu filho dessas atividades para pôr numa feira livre, na incidência de raios ultravioletas, exposto a uma série de assédios de outros clientes ou comerciantes, na verdade, há de fato uma lesão. Não é o local adequado para uma criança desenvolver nem eventuais aptidões profissionais que venha a ter no futuro. Até porque esse tipo de trabalho é extremamente manual e, pelas pesquisas, indivíduos que trabalharam enquanto crianças ou adolescentes se tornaram profissionais descapacitados no futuro, porque não estudaram e não se capacitaram. Então, a consequência do trabalho infantil ou é a criminalidade, quando a criança é exposta ao trabalho e não é capacitada e acaba se desviando para o crime, ou o subemprego, quando ele se torna um trabalhador sem maiores qualificações. E como é que se chega, doutor, nessa parcela da população, que ainda é muita gente, para convencê-la? Porque, pelo menos o que aparenta na reportagem, é que esse senhor, de fato, não vê maldade nisso. Ele acha de verdade que está ajudando a educar, está ajudando a ter uma profissão. Como é que se convence essa parcela da população? Através de um movimento de contracultura. Nós temos que tirar essa herança maldita deixada pelos portugueses no Brasil, do patriarcalismo, do adultocentrismo, da escravidão, do machismo. E aí isso foi um processo que arraigou essa cultura durante muito tempo. Então fica difícil em 5, 10 anos extirpar algo que vem sendo imposto há séculos. Mas nós temos lutado, nós temos feito campanhas, nós temos feito spots de rádio, nós temos dialogado com a população, dialogado com conselheiros tutelares, temos capacitado professores da escola pública, aí o projeto MPT na escola, para prepará-los e prevenir o trabalho infanto-juvenil. Agora, é preciso que haja maior efetividade de outros agentes públicos nessa luta. Senão, o que é que vai acontecer? A Paraíba e o Brasil continuará sendo açougue de carne de criança exposta em varais, nas feiras livres, nas praias, nos logradouros. País que não cuida do seu futuro, que é a criança e o adolescente, não deve ser nem chamado de país, é um mero aglomerado de pessoas. Para a gente encerrar esse bloco esclarecendo o que é certo e o que é errado, já que muita gente se pergunta em casa, por exemplo, se alguns deveres ou afazeres domésticos, como colocar a criança para arrumar a cama ou lavar uma louça, o que é que pode e o que é que não pode, doutor? Olha, a gente entende que a educação é um direito potestativo do pai. Então, afazeres domésticos compatíveis com a estrutura infanto-juvenil é possível. Por exemplo, eu quero que meu filho tenha alguma responsabilidade, então, olha, quando acordar, deixe a cama arrumada. Isso não há problema. Agora, você não pode transformar a criança, obviamente, numa trabalhadora doméstica. Você não pode fazer isso. Você não pode explorar a criança ao ponto de comprometer a sua formação, comprometer os estudos. A carga de responsabilidade tem que ser mínima, compatível com o ser que está na infância, obviamente. Quando houver um excesso, há uma exploração. Havendo exploração e comprometimento das atividades de escola, o Ministério Público tem que agir. Seja o Ministério Público do Trabalho, seja a Promotoria da Infância e da Adolescência. Vou chamar um intervalo rápido aqui, na sequência a gente volta discutindo ainda a reportagem que a gente assistiu e explorando mais esse tema. Até já! Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar.
você, deixar nascer no coração as coisas boas e ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos. E 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. O Câmara Debate está de volta e essa semana a nossa discussão é sobre trabalho infantil. Estamos recebendo o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, que é coordenador regional da Cor de Infância, a Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Doutor Eduardo, voltando ainda, comentando a reportagem que a gente assistiu. Uma outra situação, tem um personagem que diz que levou a criança para a feira porque a escola não está funcionando ainda. E eu acho que é uma necessidade de muita gente, Brasil afora, ou porque a escola não é em tempo integral, enfim, dependendo da situação. Se essa criança está com a mãe ou com o pai, está com o responsável, mas ela não em momento nenhum se envolve com o trabalho, a mãe leva com o brinquedo, a mãe leva com a tarefa da escola, tem algum problema nisso? Poderá ter. Agora, a resolução dessa questão não será a cargo do Ministério Público do Trabalho. Aí a Promotoria da Infância e da Adolescência tem que ver se esse local de trabalho onde a criança não trabalha é adequado para ela estar, porque muitos pais, por exemplo, levam para bares e para outros ambientes incompatíveis. Tem que ver também a salubridade do local, se aquilo ali não é extremamente quente, exposto a raios ultravioletas, ou seja, nós temos na Constituição da República o que a gente chama de doutrina da proteção integral. A criança merece o máximo de proteção. Então, dentro desse contexto, a resposta, em tese, é assim: não há trabalho. Efetivamente, não há exploração do trabalho. Agora, isto não significa dizer que, por não haver trabalho, aquele ambiente seja adequado para a permanência de uma criança ou adolescente. E para ser considerado crime, que situações, doutor? Eu gostaria que houvesse uma reforma legislativa e considerasse crime qualquer exploração de mão de obra infantil. Eu acho que o país precisa de uma postura legislativa mais rígida. Lamentavelmente, o que é criminalizado apenas são algumas formas de trabalho infantil que têm conexão com o direito penal. Por exemplo, a exploração sexual de crianças e adolescentes, que a população equivocadamente chama de prostituição infantil, é considerado crime. Crianças trabalhando no narcotráfico, explorando crianças no trabalho de narcotráfico, também é considerado crime. O trabalho escravo infantil, por ser o trabalho escravo tipificado como crime, condição análoga trabalho análogo à condição de escravo, então o trabalho infantil também se torna crime. Mas, genericamente, ele é proibido, mas não é criminalizado. A gente viu também na reportagem, a Meire foi a duas escolas, que pelo que a gente viu, excelentes, escolas de tempo integral, mas a gente sabe que Brasil afora não tem para todo mundo isso.
A gente sabe que Paraíba fora não tem. Também não tem para todo mundo isso. A Meire chega a citar o Plano Nacional de Educação, que prevê uma melhora nisso nos próximos 8 anos. Isso é um dos caminhos? Educação em tempo integral seria um dos caminhos? Sim, educação em tempo integral é uma solução. Educação em tempo integral com escola com qualidade, não é? Não adianta ser uma escola de má qualidade. Com escola de boa qualidade, assistência social às famílias, ou seja, uma série de políticas públicas. Aí quando você fala no Plano Nacional de Educação, me dá logo medo. Por quê? Porque o Brasil tem muito texto, tem muita falácia e tem pouca eficácia. O Brasil se comprometeu no ano 2000 com a OIT, em 2015, até 2015, erradicar o trabalho infantil. Aumentou. Então, como é que eu posso acreditar neste país? Como é que eu posso achar que, efetivamente, planos, projetos, metas e até leis venham a ter efetividade na crueldade da vida humana? A gente entraria numa discussão bem política e, voltando até ao início do programa, o que o senhor falou, tem um sistema político para ser revisto no país, para que, quando se identifique problemas como esse, alguém queira solucionar. É isso? É preciso que alguém queira e faça, né? Porque, na verdade, há até algumas boas intenções. Agora, a estrutura toda do poder público é tão precária em termos de efetividade que, às vezes, nos bate um desânimo de saber até quando eu verei uma criança no sol quente do meio-dia, carregando feira para os outros, nomeadamente para pessoas que têm filhos na mesma idade do menino que carrega, só que o filho do cliente está numa escola de boa qualidade porque é da classe média. Até quando nós vamos discriminar as crianças pobres, até quando nós vamos ver as crianças pobres como objetos e até quando nós vamos usar aquela frase terrível que eu chamo de apologia da miséria, que é melhor estar trabalhando do que roubando. Quando alguém falar isso, pense no seu filho, pense que só para o seu filho só teria o trabalho lesivo ou a marginalidade, aí você nunca pronunciará essa frase. Doutor Eduardo, o que é que eu, enquanto cidadão, o que é que quem está assistindo a gente agora, enquanto cidadão, pode fazer? Que reação a gente pode ter, inclusive quando presenciar mesmo situações? Como é que a gente denuncia, como é que a gente se envolve mais com essa situação? Nós temos um Disque Denúncia Nacional que chega com efetividade às procuradorias e promotorias, que é o Disque 100, que disca gratuitamente em qualquer telefone, o serviço é 24 horas, só que eu acho que a população, primeiro, denuncia pouco. Segundo, quando denuncia, acha que já cumpriu com a sua obrigação enquanto cidadão. Não vai ver se a denúncia foi distribuída, se o promotor ou o procurador arquivou, se chegou ao judiciário. Eu preciso de uma população mais consciente de que o direito da criança não só é dela, é de todos nós, porque ela é o nosso futuro. Veja, por exemplo, a gente assistiu há semanas atrás protestos por aumento nas passagens de ônibus. Muito legítimo. A cidadania sendo exercida pelos estudantes. Você conhece algum protesto pelo aumento na exploração da mão de obra infantil e a ausência do Estado? Alguém se reuniu e gritou na frente do Parlamento, do Poder Executivo, do Ministério Público? Qual é o mais grave? O aumento da passagem aérea ou crianças com suas vidas ceifadas no trabalho precoce? Vamos pensar nisso, né? Há uma nova campanha, né, do Ministério Público do Trabalho. Mais uma, que traz aqui o tema: o trabalho infantil não dignifica ninguém, e exatamente bate de frente até com o discurso que a gente viu na reportagem, de que é interessante para a criança, porque ela vai aprendendo a ser um cidadão, vai aprendendo a ser gente. Para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é, em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus-tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades. Não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O
trabalho infantil não dignifica ninguém. É exatamente o que a gente falou de movimento em contracultura. Nós estamos tentando reeducar a população e libertá-los dessa mentalidade escravocrata e adultocêntrica que vem permeando a cultura brasileira por tantos séculos. E aí é apenas um dos nossos instrumentos, fora a nossa atuação enquanto Ministério Público. Instaurar inquérito, chama pais, responsabiliza perante a justiça, chama conselho tutelar, ou seja, nós estamos sempre em atividade. Agora, no trabalho infantil, vem a calhar uma frase, um adágio muito importante: andorinha só não faz verão. Nós precisamos da sociedade, nós precisamos de outras autoridades e nós precisamos principalmente de sensibilidade humana, que aliás é onde falta hoje em dia. O que é que o senhor vislumbra então para o futuro da Paraíba com governos que nós temos nos municípios, no estado? Estamos tentando achar esse caminho. Qual a opinião do senhor? Eu acho que o cenário político é meio alegórico, sabe? É uma alegoria, um cenário de um filme. E quando você vai por trás desse cenário, a realidade é muito cruel. Enquanto a gente não tiver coragem, enquanto governante, enquanto autoridade pública, e eu não me dirijo a ninguém especificamente, de encarar o problema de frente, assumir os erros para consertá-los, a gente vai estar sempre apagando incêndio e deitado numa demagogia infinita. Aliás, como diz o hino brasileiro, né? Deitado em berço esplêndido. Vamos ver se o povo acorda. O senhor falou também dessa questão desse movimento contra a cultura. São dos movimentos mais difíceis, doutor, porque a gente pauta aqui muito temas. Nas 2 últimas semanas, por exemplo, a gente fez um debate sobre imposição de gênero, sobre intolerância religiosa, e tudo bate exatamente com o movimento necessário contra a cultura. É o mais difícil de se fazer, mudar mentalidades de uma sociedade? Eu acho que Einstein responde a sua pergunta. Ele fala que é mais fácil mudar o universo do que um conceito ou um preconceito humano. É a luta. Eu queria agora que o senhor, a gente está quase chegando no finzinho do programa, eu queria que o senhor, voltado diretamente para o telespectador, convidasse a população a se envolver de fato nessa campanha e a poder tentar ajudar de alguma maneira a reverter essa situação que a gente tem. Olha, eu acho que existem crianças sendo sexualmente exploradas, crianças escravizadas, crianças que estão não na África, não do outro lado do mundo, mas bem pertinho da janela da gente. Procure, dentro do seu coração, se inquietar com essa situação, porque se a gente não protege a semente, que é a criança, não vai nascer nenhuma árvore. Não nascer nenhuma árvore, a gente não tem nenhum futuro. Saia do seu ambiente de comodidade e engaje conosco nessa luta. Salvar a criança é a prioridade de qualquer república. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na TV Câmara. Portas sempre abertas para a gente continuar essas discussões. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vamos esperar por dias melhores, né? Sem dúvida. O Câmara Debate de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet a gente está sempre em contato com você. Você pode, inclusive, sugerir a próxima discussão que a gente vai fazer aqui, pelo TV Câmara JP no Facebook ou também pelo TV Câmara JP no YouTube, onde você pode rever todos os nossos programas. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana e a gente se vê na próxima, então. Até lá!